Já não faz sentido viver a minha vida depois que eu te encontrei. Vamos lá, já não faz sentido viver a minha vida depois que eu te encontrei. Então me leva onde tu estás, me leva onde tu estás, me leva onde tu estás, me leva onde tu estás. E não importa se eu não conseguir tudo o que essa vida me oferece. Estou buscando teu coração pra repousar o meu coração. Se eu não conseguir tudo o que essa vida me oferece, estou buscando teu coração pra repousar o meu coração. Te queremos hoje e sempre, Senhor. Eu te seguirei pra onde for, onde estiver, te encontrarei, ó meu amado. Eu deixo tudo para trás e eu te seguirei pra onde for, onde estiver, te encontrarei, ó meu amado. Vamos lá, vamos cantar isso. E eu te seguirei pra onde for, onde estiver, te encontrarei, ó meu amado. Eu deixo tudo para trás e eu te seguirei. Onde estiver, te encontrarei, ó meu. Eu deixo tudo e não importa se eu não conseguir tudo o que essa vida me oferece. Estou buscando teu coração pra repousar o meu coração. As vozes cantam e não me importa se eu não conseguir tudo o que essa vida me oferece. Estou buscando o teu coração pra repousar o meu coração. Jesus, Jesus, Jesus. Vamos cantar o nome dele, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Todos juntos olhando para ele, Jesus, 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 Jesus. Cantamos Jesus, Jesus. Jesus,
vida me oferece. Estou buscando teu coração para repousar o meu coração. Não importa, e não importa se eu não conseguir. Estou buscando teu coração para repousar o meu coração. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça e que eu diminua, e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. Vamos lá, que ele cresça e que ele você pode, erga suas mãos, vamos lá, que ele cresça, e que ele cresça, e todo o seu amor, todos os irmãos, que ele cresça. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Jesus, nós reconhecemos a tua glória e o teu poder. Por favor, nesse momento, tenha uma atitude de adoração diante do Senhor. Tenha uma resposta diante dele agora. Intensifica a tua adoração a ele agora.
teu controle aqui, Senhor. Toma o teu controle, Espírito. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei coroamos. Coroamos, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Cristo Jesus, Filho de Deus, homem do céu, assentado em glória, nós te coroamos, ó Cordeiro Santo, que a vida eterna nos deu. Vamos cantar isso. Cristo Jesus, Cristo Jesus, Filho de Deus, homem do céu, assentado em glória, nós te coroamos,
Ó Cordeiro Santo, que a vida eterna nos deu. Cristo Jesus, todos juntos. Cristo Jesus, Filho de Deus, homem do céu, assentado em glória, nós te coroamos. Ó Cordeiro Santo, que a vida eterna nos deu. Mais uma vez, quem Ele é, Cristo Jesus, homem do céu, assentado em glória, nós te coroamos. Ó Cordeiro Santo, que a vida eterna nos deu. Ele é o Deus encarnado, um homem comum, o Rei do universo. Seu nome é Jesus, o servo fiel, o amor sem falhar. Ele esteve aqui e em breve virá. O Deus encarnado, um homem comum, o Rei do universo. Seu nome é Jesus, o servo fiel, o amor sem falhar. Ele esteve aqui e em breve virá. O Deus encarnado, um homem comum, o Rei do universo. Seu nome é Jesus, o servo fiel, o amor sem falhar. Ele esteve aqui e em breve virá. Vamos juntos, Ele é o Deus encarnado, um homem comum, o Rei do universo. Seu nome é Jesus, o servo fiel, o amor sem falhar. Ele esteve aqui e em breve virá. O Deus encarnado, um homem comum, o Rei do universo. Seu nome é Jesus, o servo fiel, o amor sem falhar. Ele esteve aqui e em breve virá.
Continue com seus olhos fechados. Se você pode, erga suas mãos. Se você pode, dê uma manifestação para o Senhor agora de adoração. Eu não sei o que você vai fazer para chamar a atenção do seu Pai, mas Ele está aqui. Ele está aqui, Ele é um homem comum. Ele anda por este lugar, Ele caminha aqui. Você consegue ter essa percepção que Ele pode se manifestar de várias formas? E na verdade, Ele está aqui, Ele está entre mim, entre você, Ele está dentro de nós. Ah, Jesus, o Senhor tem liberdade sobre este lugar. Se você pode agora, partilhe do pão. Você não veio aqui para desfrutar apenas. Você veio aqui para manifestar o Rei dos Reis. Vamos lá despertar. Vamos lá, manifeste algo para alguém. Por favor, se você está te mostrando alguém, vai agora até essa pessoa. Libera algo que está no seu coração, que vem do próprio Deus. Vamos lá! Espírito Santo, flua sobre nós, cura, Senhor, cura, Jesus. Aqueles que entraram aqui esperando uma resposta, Senhor, se manifeste sobre eles, venha como resposta sobre nós. Você que precisa de uma cura física, erga as suas mãos, por favor. Eu creio que o Senhor está aqui, Ele está aqui, Ele vai nos curar. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade. Dores de cabeça, dores do joelho, dores na coluna, vai embora agora em nome de Jesus, pelo poder do nome do Senhor. Lançamos fora toda a enfermidade. Doenças virais, doenças autoimunes, pelo poder do nome do Senhor. Corações restaurados essa noite. Vamos lá. Contemple a presença do Senhor. Contemple a presença do seu Pai. Feche os seus olhos. Quando eu cheguei aqui no prédio, eu fiz tantas coisas, mas houve, como eu falei no início do culto, houve tanta alegria em meu coração. E a verdade é que não existia tanta alegria assim por um tempo. E não, eu não estou mentindo, é verdade. A nossa vida é uma correria.
E aí é uma agitação e eu parei, eu fui ali no gabinete do pastor e eu senti uma presença tão palpável do Senhor. O Senhor me encontrou e Ele me falou: Milena, eu trago alegria no seu coração. Eu não sei se mais alguém tem esse mesmo pensamento. E aí ao mesmo tempo eu pensei: Senhor, mas eu estou nos cultos, eu oro, eu faço tantas coisas. Eu estava aqui ontem no Connect, o Senhor, a presença dele foi palpável aqui. Mas aí eu me lembrei que às vezes nós fazemos tantas coisas que a gente acha que é para o Senhor, mas na verdade nem tem o coração no Senhor. A nossa vida é tão corrida, tão rápido, que se você não presta atenção, você perde a presença de Deus. Então, por favor, feche os seus olhos e contemple a presença do Senhor. Chega a ser feio, né, falar uma coisa dessa, mas é uma verdade. Às vezes a gente faz tantas coisas que é para o Senhor, mas na verdade não tem o Senhor. Então contemple a presença do Senhor. Às vezes você está no culto, você está no meio de uma adoração tão maravilhosa, onde a presença do Senhor é palpável, mas você começa a pensar: Senhor, mas eu tenho que ir para minha casa, eu tenho tantas coisas para fazer amanhã, eu tenho tantas coisas para fazer durante a semana, e você esquece que o Senhor, Ele está aqui, que o Senhor, Ele está olhando. Mas qual é a hora que você vai me buscar? Qual é a hora de verdade, de fato, que você vai se render à minha presença? Então contemple o Senhor, olhe para Ele nessa noite. Com alegria, nós te exaltamos. Nós te exaltamos. Te exaltamos. Ó Senhor, nós te exaltamos. Te exaltamos. Última vez, nós te exaltamos, te exaltamos. Te exaltamos, ó Senhor. Aleluia, aplauda o nome do Senhor, mais forte, porque é para o Senhor. Aleluia, você pode
mas não perde essa presença. Já gostaria de agradecer aos irmãos Samuel, a banda. Muito obrigada por sempre ser tão prestativo e nos servir a igreja do Senhor. Obrigada, que o Senhor possa abençoar e fluir muito mais, irmãos. Muito obrigada. Eu acho que foi 2 canções, né, que cantaram do repertório de vocês lá da Dynamos, né? 2 canções, talvez você não conhece, mas irmãos, eu sou suspeita. Quanta graça, sempre coloco lá no meu quarto. Teve uma época que o Samuel tocava sempre na minha Alexa para acordar. Aí chegou uma fase que eu não aguento mais ouvir a voz do Samuel. Tive que trocar a playlist porque estava ficando bem difícil ouvi-lo. Mas se você pode, depois vai lá no Spotify, escute, porque é tremendo. No YouTube também, vocês não vão se arrepender, vocês vão viciar. Eu esqueci do Kids. É que é bem diferente agora, né? O Kids vem pra cá. Normalmente é no início do culto. As crianças, pode mandar as crianças pra cá. As mãos para cá. Espírito Santo, obrigada por cada criança que aqui está presente, Senhor, que elas venham ter um culto extraordinário, que o Senhor possa tocar sobre cada vida, Senhor, cuidar de toda a logística, a estrutura do Kids, Senhor, abençoe os tios, abençoe a aula que eles terão hoje, que eles possam ser marcados pelo Senhor, em nome de Jesus, amém. Alguém que nos visita aqui pela primeira vez? Se tiver, ergue a mão, por favor. Pela primeira ou segunda vez? Tem algum visitante? Temos aqui. Fica com a sua mão erguida, que o staff vai entregar um papel para você anotar. Aqui, pode erguer a mão novamente, por favor? Fica aí com a sua mão erguida. Só um pouquinho. Já queria falar que vocês são muito bem-vindos. Nós amamos receber visita. Espero que goste, que volte. E essa casa está sempre aberta para recebê-los. Erga sua mão novamente, por favor. Aí, vai chegar. Ontem nós tivemos um culto do The Fire e foi poderoso. Quem estava aqui? Foi bom, não foi? Foi o nosso culto The Fire, mas foi um connect, nós reunimos com outras igrejas, veio a igreja Mover, a igreja local e a igreja Sementes junto com a gente, Despertar, e foi poderoso. O Senhor realmente nos conectou, foi 3 horinhas, 3-4 horas preciosas que nós tivemos, e a expectativa está lá em cima para o nosso próximo culto The Fire. Se você perdeu, o Connect não vai ser, mas o nosso próximo culto do The Fire será no último sábado do mês. Então fica o nosso convite para você vir. Tem sido precioso, tem sido um tempo poderoso que o Senhor tem nos marcado. E no próximo domingo, nós teremos o culto Teens. E é até 15 anos. Então se você, pai, tem um juvenil que está ali entre os de 10 a 15 anos, ali no máximo, se ele já é batizado, se ele não tem ido, também muito importante, se ele não tem ido para o Kids, esse será um culto especial para essas adolescentes, para os teens. Então, não deixe que o seu filho falte, motive ele. Vamos ter muitas novidades para eles, então não deixe o seu filho perder e motive ele. E também na quarta-feira nós temos a Quarta Despertar. Acontece às 20 horas, é o nosso culto semanal. Então, se você não tem vindo, você está perdendo. E também no fim do culto nós temos o nosso momento de comunhão. Então, se você pode trazer um prato de algo
doce ou salgado para nós termos no final do culto um momento de comunhão entre os irmãos. E também, nos domingos, às 17 horas, nós temos a Escola Bíblica, a EBD, Escola Bíblica Despertar, que nós somos todos despertar. E acontece às 17 horas. E tem sido muito poderoso, tem sido aulas impactantes. Então, se você quer se aprofundar mais na palavra de Deus, não falte. Já falamos sobre salvação, estamos falando de Gênesis até Apocalipse, então tem sido um conteúdo muito bom. Então, não perca. E aí vocês estão achando diferente, né, que voltou aqui dar os recados, mas é só provisório. A Mari não está aqui, mas ela vai fazer novamente o vídeo, que tem ficado bem legal, não tem? Quantos aqui estão gostando? Tem sido muito bom, nossa igreja está avançando. E agora nós vamos transicionar para o nosso momento de generosidade, momento de dízimos e ofertas. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em João 3, mas só para abrir mesmo. Talvez você até saiba esse versículo de cor, então é só para você abrir a Bíblia. Mas na verdade eu queria falar sobre João 12, mas não precisa abrir. Quero falar sobre Marta e Maria, de que certo dia Jesus, ele estava na casa de Marta e Maria, e Marta estava preparando um jantar. E enquanto a Marta servia um jantar, Maria, ela pegou um frasco de nardo, um óleo muito caro, um perfume muito caro. E ela pegou aquele frasco. Você provavelmente, você já assistiu The Chosen, você conhece essa passagem. Então, só para parafrasear mesmo, ela quebrou aquele frasco nos pés de Jesus e ela, com seus próprios cabelos, ela enxugou os pés dele. E aquilo custou algo muito caro. Era um perfume muito valioso, muito precioso. E ela fez aquilo em forma de adoração ao Senhor. E olha, eu não sei se você conhece outra história, mas essa para mim é a história de maior adoração de uma pessoa fez para Jesus. E isso nos motiva a querer ser igual a ela. E de enxugar os pés com seus próprios cabelos. E ela entregou algo de muito valor. Mas a Bíblia nos ensina, em João 3,16, que Deus enviou seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele enviou o seu primogênito, ele enviou o seu bem mais precioso. Deus, ele deu o seu Filho por mim e por você que está aqui. Então, eu quero te convidar nessa noite a você entregar a sua oferta em uma forma de adoração. Uma oferta de forma de amor ao Senhor. Porque Deus, ele entregou o seu Filho para morrer em meu lugar e em seu lugar. Então eu gostaria que você, nesse momento, separasse a sua oferta, ficasse de pé. Você pode erguer as suas mãos, ergue a sua oferta. Senhor, obrigada, Deus, por essa oferta, Senhor. Que essa oferta, Senhor, seja realmente uma adoração. Seja uma oferta, Senhor, que realmente flui do nosso coração para o Senhor. Pai, abençoa cada mão aqui erguida. Abençoa cada família, Senhor, presente aqui. Senhor, que o Senhor possa receber, Deus, a nossa oferta em forma de adoração. Não somente, Deus, a nossa oferta material, Senhor, mas também o nosso coração, Senhor. Encontra, Deus, uma adoração genuína em nós. Em nome de Jesus. Traga a sua oferta com alegria. Nós temos no lado direito aqui a maquininha de cartão. Temos também o QR Code. Amém. Agora eu gostaria de convidar aqui uma pessoa muito especial, nosso amado pastor Jones.
Estenda suas mãos para cá, vamos abençoar a vida do pastor. Espírito Santo de Deus, Senhor, abençoe a vida do pastor Jones, Pai, flua, Deus, com a sua vida sobre a vida dele, Senhor. Pai, coloque as palavras do Senhor sobre ele, Pai, abençoe ele, a casa dele, e que tudo, Deus, que ele for fazer, que venha ser próspero, Senhor, nessa noite, que tudo que ele venha fazer, venha frutificar, Pai, em nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor, você pode dizer amém? Amém. Semana passada eu não consegui estar no culto, estava pregando fora, mas eu acompanhei o culto depois, foi uma benção, amém? E hoje, que Deus use a minha vida. Se você crê, diga eu creio, Senhor, amém? Normalmente, a Milena até pede, né? Manda aí os temas que você vai ministrar. E para mim fazer os slides lá, mas o Samuelzinho não está muito bem, então nós saímos do The Fire aqui ontem, do Connect, ficamos praticamente quase 2 horas da manhã no hospital. Ele não está muito bem ainda, mas eu creio na cura do Senhor, amém? Então eu não mandei nada para ela e não combinei nada com ela, e quase que ela prega a minha palavra, nós já ia embora, irmãos, e estava tudo certo. Abra a sua Bíblia, rapidinho, livro de Marcos, capítulo 14. Nós somos uma igreja que acreditamos que Cristo volta. Quem crê, diga amém, eu creio. E quero ministrar algo sobre a sua vida, sobre o tempo. Por que nós às vezes não se preocupamos com a volta de Cristo? Eu até quero provocar os pregadores da casa, os irmãos que dão aula, os pregadores da quarta-feira. Hoje nós tivemos uma aula sobre a centralidade, mudamos já o tema, a centralidade da cruz. Uma igreja, ela precisa acreditar na volta de Cristo. Uma igreja precisa acreditar na cruz. Uma igreja precisa ter reverência à presença do Senhor. Uma igreja que se preze precisa ter reverência à Santa Ceia. Uma igreja que se preze precisa acreditar que Cristo vai buscar a sua igreja. A Bíblia vai dizer em Marcos capítulo 14, a partir do versículo 3, quero ser bem breve. Estando Jesus em Betânia, todos acharam? Isso aí. Estando Jesus em Betânia, reclinou à mesa à casa de um homem conhecido como Simão Pedro, o leproso. Quero fazer um parênteses aqui. A lepra era, nessa época, a lepra era uma doença que as pessoas que tinham a lepra era discriminada. Se Simão, ele era, aqui a Bíblia fala, Simão o leproso, significa que ele foi curado da lepra. Significa que Jesus, ele entra na casa daquele que um dia foi leproso. Significa que Jesus, ele também entra na casa que um dia, aquele que foi discriminado por algum motivo. Você pode dizer amém por isso? Aproximou-se dele uma certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Se você gosta de anotar, anote isso, perfume muito caro. Feito de nardo puro, e quebrou o frasco, e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Rapaz, vai dar problema, hein? Os teólogos aí de plantão, mas Jesus, ele foi ungido aqui. Essa mulher, ela derrama um frasco de um perfume sobre a cabeça de Jesus. Por quê? Irmãos, quando nós mergulhamos no texto, porque eu creio que a Bíblia, ela explica a Bíblia ela resume a própria Bíblia, nada além da palavra do Senhor. Quando nós somos fiel ao texto, e o que o texto diz, o texto só não pode te bulgar, ele precisa te revelar. Mas aqui a Bíblia diz que a mulher derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Qual o sentido disso? Versículo 4. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indagando, por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários. Um denário é um dia de trabalho, irmãos. Então, se você quiser anotar, anote, coloca uma setinha. Um denário é um dia de trabalho. Então, custaria aqui 300 denários, 300 dias de trabalho. E o dinheiro sendo dado aos pobres. E eles repreendiam severamente. Aqui Jesus, e eles repreendiam severamente. Aqui no 6, Jesus disse assim, deixa em paz, disse Jesus.
Porque a estão perturbando. Ele faz uma pergunta: por que estão perturbando? E ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los, sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. No 8 vai dizer assim: ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo, presta atenção nisso, antecipadamente, de novo, antecipadamente, preparando para o sepultamento, ela derramou no meu corpo antecipadamente, preparando para o sepultamento. Você já parou para pensar nesse texto, irmão? Que uma mulher, ela vai até a casa de Simão, o leproso, ela quebra um vaso de perfume, um vaso de nardo, de perfume, de um nardo puro, e ela derrama, vamos conjecturar o texto, você precisa entender o texto, e ela derrama sobre a cabeça de Jesus, antecipadamente. Aqui nesse antecipadamente, por mais que eu cheguei 2 horas da manhã, mas 6 horas estava em pé, orando e buscando a revelação desse texto. Por que antecipadamente? O que aconteceu que trouxe revelação para essa mulher? No último, no 9 vai dizer assim: eu asseguro, Jesus dizendo, eu asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Baixa a sua cabeça. Se você já entendeu o texto, se você já entendeu para onde Jesus vai nos levar para onde o Espírito Santo vai nos levar hoje, comece orando. Quero ouvir a sua voz. Pai, eis aqui a tua palavra. Nós já fomos edificados através da adoração, mas Pai, que esse momento, Pai, o Senhor possa tratar a sua igreja, trata os nossos corações. Pai, queremos sair daqui também encharcado pela tua graça. Senhor Jesus, que o Senhor me diminua e que o Senhor cresça através da minha vida. Senhor Jesus, que não possa ser eu neste momento, mas que possa ser o seu Espírito Santo pairando sobre este lugar. Amém. Aleluia. Irmãos, aqui no capítulo 26, Jesus aqui está falando dos últimos acontecimentos. Jesus aqui está predizendo a sua morte. Jesus aqui está falando do cumprimento, de um cumprimento eterno, de um plano eterno. Aqui ele está se revelando para os finais dos tempos. Eu li Marcos capítulo 14, mas nós também vamos ver esse texto, porque esse daqui é um texto sinótico. Texto sinótico você vai ver ele em Mateus, Marcos e Lucas. Mas em Mateus, quando você vai lá para o capítulo 24, você vai ver Jesus dizendo sobre os últimos acontecimentos. Por isso que eu abri a mensagem dizendo, nós precisamos ser uma igreja que crê, que precisamos crer que Cristo um dia volta a buscar a sua igreja, senão o nosso espaço, o nosso tempo aqui é em vão. Nós precisamos crer nas Escrituras, e quando nós cremos nas Escrituras, Jesus falando, olha, nem o Filho do homem sabe, é Deus falando, nem o Filho do homem sabe quando Jesus vai voltar. E ele continua dizendo, ei, quando Jesus voltar, dois homens, um vai estar no campo, um vai ser arrebatado e o outro não. Um vai subir e o outro não. O que ele está dizendo? Que a volta de Cristo, ela é mais certa do que 2 mais 2 é 4. Se você crê, diga amém. Aqui, irmãos, o que Jesus está dizendo nos textos, um pouco antes, Jesus está dizendo assim, é como o dilúvio, é como na época de Noé, as pessoas comiam e bebiam, casavam e se davam em casamento, mas de repente, começa o dilúvio. Essas pessoas não acreditavam que um dia ia existir o dilúvio, mas lá em Gênesis, a Bíblia vai nos garantir que um dia começou a chover, e todas as pessoas que acreditavam, todo aquele povo que acreditavam, que nesse caso só foi a família de Noé, toda a família de Noé foi salva porque acreditou na palavra do Senhor. Aqui, Jesus está dizendo assim, no 25, Jesus está dizendo assim, nós precisamos ser como as 10 virgens, a parábola das 10 virgens, que tem as 5 nércias e as 5 prudentes. E ele vai falando sobre os finais dos tempos. Ele está trazendo um alerta para os finais dos tempos. Nós como cristãos, irmãos, se nós não acreditarmos, se isso não fizer sentido para a nossa vida,
Não faz sentido nenhum nós sairmos da nossa casa, colocar uma roupa legal, se vestir muito bem, porque para vir para a casa do Senhor, nós precisamos colocar a melhor roupa para se encontrar com o nosso Rei. Não faz sentido nenhum nós não acreditarmos que um dia as Escrituras irá se cumprir. Mas o que eu acho de interessante nesse texto aqui, quando ele termina de falar lá em Mateus ou em Marcos, logo em seguida, ele dá aqui uma controvérsia, e ele surpreende. Ele não surpreende com um milagre, ele não surpreende pregando para uma multidão, ele não surpreende com uma pregação, ele surpreende com uma mulher, com um vaso de alabastro. De novo, para você entender, ele surpreende com um texto e uma mulher quebrando um vaso de alabastro, antes da cruz, isso antes de ele ser crucificado, irmãos. Deus levanta alguém que entendeu o tempo, antes de existir a crucificação. É por isso que, se eu for colocar um nome aqui nesse texto, eu colocaria o perfume derramado no tempo certo. O perfume precisa ser derramado num tempo certo, e Deus levanta uma mulher que entendeu o tempo certo. Você não precisa cutucar ninguém do lado. Pergunta para você mesmo: você tem entendido? Você tem interpretado o tempo que nós estamos vivendo? Você tem interpretado com tantas dificuldades que nós estamos tendo, irmãos? Guerras atrás de guerras, pai matando filho, filho matando pai. Se você ligar a qualquer noticiário, você vai falar: o fim do mundo já está acontecendo. Mas aqui o propósito nem é esse. O foco da mensagem, a essência da mensagem não é esse. Enquanto muitos discutiam, os próprios discípulos que recebiam esse ensinamento de Jesus, porque Jesus, ele ensinava para os discípulos que estavam mais próximos, eles discutiam, eles não conseguiam ter discernimento de que Jesus estava falando, enquanto muitos calculavam coisas terrenas, como eu e você fazemos. Uma mulher é levantada e entende que Jesus está falando. Uma mulher entende e interpreta o tempo que Jesus está falando. Primeira coisa que eu quero que você entenda essa noite: ela entendeu o tempo, o que os outros não entenderam. Jesus havia falado sobre a morte, mas pouco a absolveram. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Os discípulos aqui andavam pensando em coisas terrenas, mas aquela mulher percebeu algo espiritual em que Jesus estava ensinando. Aquela mulher, ela conseguiu discernir o tempo. Ela entendeu. A Bíblia vai dizer assim: ela não estará aqui ele não estará aqui por muito tempo. Acompanhe aí. Alguns presentes começaram a dizer uns aos outros, indagando: por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ter vendido por 300 denários, dado aos pobres. Eles repreenderam severamente: deixa em paz, porque está perturbando ela. No 6 diz assim: ela praticou uma boa ação comigo, pois os pobres vocês terão por muito tempo. Aqui, irmãos, essa mulher entendeu o que Jesus estava falando, o que isso significa para nós. Às vezes nós estamos sentados na mesma mesa, participando da mesma igreja, participando do mesmo tempo, escutando o que Jesus está falando para a igreja universal, para a igreja no geral. Nós podemos ligar em qualquer momento, qualquer celular, em qualquer rede social, você vai ver alguém pregando e edificando a igreja. Aqui, o que está acontecendo aqui? Todos escutaram os ensinamentos de Jesus, todos escutaram: olha, tome cuidado, porque o Filho do Homem virá buscar a sua igreja. Tome cuidado, porque os fins dos tempos estão próximos. Toma cuidado, porque haverá guerra. Toma cuidado, porque haverá fome. Toma cuidado, porque haverá tantas coisas, terremotos. Mas essa mulher, ela escutou a mesma coisa, mas ela agiu de forma diferente. Vivemos, irmãos, em dias urgentes, dias de decisões, dias de entrega. Mas quem entende o que Jesus está ministrando, ele age diferente. Até ministerialmente isso acontece nas nossas vidas. Deixa eu te perguntar, meu irmão, deixa eu te perguntar, minha irmã, qual é o tempo que você está vivendo? Quando você vê tantas coisas acontecendo, qual é a resposta que nós estamos dando? Porque nós não podemos entrar num culto, entrar numa semana, entrar ano e sai ano,
deixa eu continuar com a minha vida, vida me leva, vida leva eu, Zeca Pagodinho. Só que muitas das vezes não dá tempo do arrependimento amanhã, não dá tempo de nós dobrar o nosso joelho e falar: Senhor, me perdoa, eis-me aqui. Talvez Jesus volte no individual para alguém. Agora, o que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo que nem o Filho do Homem saberá a volta de Cristo. E muitas das vezes nós estamos simplesmente vivendo uma vida dissoluta, vivendo uma vida que amanhã é outro dia e outro dia, e nós simplesmente acreditamos no Salmo que diz assim, que o choro vai durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas deixa eu te perguntar, a volta de Cristo está próxima, nós precisamos como igreja crer nisso, e foi isso exatamente o que essa mulher creu. No segunda coisa que eu quero dizer, ela se aproximou. Essa mulher, ela se aproxima, para que você possa ter honra, para que você possa ter intimidade, para que você possa ter revelação. Ninguém consegue, deixa eu te falar, ninguém consegue honrar alguém à distância, ninguém consegue honrar o Senhor, muitas das vezes ficando dentro da nossa casa. Será que eu vou? Será que eu estou tão cansado, irmãos? Se falar de canseira, a gente sabe o que é canseira também. A gente sabe o que é virar uma noite e no outro dia levantar às 6 da manhã e fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Ninguém unge alguém de longe, ninguém honra alguém sem proximidade. Talvez você precise honrar alguém, talvez você precise estar mais próximo de alguém, é isso que o Senhor está falando ao seu coração. Talvez você precise de uma proximidade. O nível da sua entrega é proporcional ao nível de intimidade que você tem com o Senhor. Quem crê, diga amém. O seu nível de proximidade vai medir, irmãos, o proporcional que você tem com o Senhor. Não adianta a gente querer ter intimidade de longe. Nós estamos transmitindo via YouTube, isso é bênção para quem não conseguiu estar aqui, mas eu louvo a Deus pela sua vida, porque você conseguiu estar presente. Intimidade vai muito mais além de nós escutar somente uma boa palavra. Intimidade vai muito além de nós simplesmente cultuar. Intimidade é quando eu olho para o céu e eu sei que é Ele que virá, e é Ele que é o meu socorro. Quando eu olho para cima, é Ele, irmãos, que é o meu refúgio. Quantas situações nós passamos e nós dizemos assim: amanhã eu resolvo. Quantas treta que nós entramos e nós dizemos assim: depois eu resolvo isso. Mas Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 25, e ele inicia o capítulo 26 dizendo assim: ninguém sabe a hora e nem o momento que Cristo virá. Ninguém sabe a hora e nem o momento que Cristo virá. Enquanto alguns estavam ali sentados naquela mesa, presta atenção nisso, enquanto muitos estavam sentados como os discípulos ali daquela mesa, simplesmente recebendo os ensinamentos, os ensinos de Jesus, levanta uma mulher que somente ela decidiu receber, ela decidiu entregar. Qual é a perspectiva que você olha esse texto? Quais são os olhos, quais são os óculos que você olha esse texto? Irmãos, o que nós precisamos, em nome de Jesus, e o Espírito Santo hoje me trouxe aqui simplesmente para trazer uma mensagem simples para você. Qual é a perspectiva quando você olha para os céus e você se depara com esse texto? É como uma mulher fazendo tricô. Aqui alguém já viu, já teve a percepção de olhar de baixo para cima quando a mulher começa a fazer com as duas agulhas, é tricô que fala, né? Tricô, né? Você já viu aquele emaranhado de linha? Alguém já viu aqui aquele emaranhado de linha? Você não consegue entender o que está acontecendo ali. Você não consegue entender, porque é uma arte que ela está fazendo ali. É exatamente quando nós olhamos daqui para cima, nós não conseguimos entender qual é a resposta do céu. Mas quando você olha o que a mulher está fazendo de cima para baixo, você entende a arte que vai estar sendo feita. Existe um plano e um propósito para mim e para você, mas esse plano somente Deus lá de cima consegue enxergar o que tem para mim e para a sua vida. Agora que nós não podemos, irmãos, é viver uma vida dissoluta. Essa mulher sentada à mesa, presta atenção. Opa, já tem um baterista, já tem um tecladista, agora vai.
aquela mulher sentada no mesmo ambiente. Nós às vezes estamos sentados no mesmo ambiente. Vamos falar aqui de ambiente. Às vezes nós estamos sentados apenas para receber. Às vezes nós estamos sentados para receber tudo aquilo que está sendo ensinado. Mas ali levanta uma mulher que ela não decide só receber, ela decide entregar algo. Um vaso de alabastro, que a Bíblia diz que custava 300 denários. Um denário, um dia de trabalho. 300 denários, 300 dias de trabalho. Vamos fazer um cálculo rápido aqui. Pela média, independente da região do Brasil, R$100 mais ou menos um dia de trabalho. Mais. Vamos fazer 100 para a conta ficar rápida, Regis. 100 reais um dia de trabalho. Aqui tinha quantos dias de trabalho? 300, ou seja, quantos mil dá? 3 mil? 30 mil. 30 mil, Regis, você é contador, pelo amor de Deus. 30 mil. 300 dias de trabalho, 30 mil reais. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Até para nós ser adorador como essa mulher, nós precisamos, infelizmente, colocar a mão no bolso. A Bíblia vai falar em João capítulo 4 que Ele procura os adoradores que adorem em espírito e em verdade. Essa mulher aqui, ela viu todo mundo recebendo. Você pode estar no mesmo ambiente, pode estar no mesmo ambiente, mas pode estar desconectado. Estar dentro do mesmo ambiente, estar desconectado, você não consegue receber aquilo que o Senhor vai derramar. A Bíblia vai dizer que a chuva, que a palavra, a semente é para todos, mas nem todos decidem se molhar. Essa mulher aqui, ela estava desconectada. Então Deus está chamando aqui uma geração, e nós ouvimos muito isso aqui ontem. Deus está chamando uma geração para sair da superfície, para começar a mergulhar em águas mais profundas. Essa mulher aqui, ela somente aceitou, ouviu os ensinamentos. Ela não fica aqui só escutando. Eu preciso tomar uma atitude. Qual foi a atitude que essa mulher tomou? Aqui eu entro, irmãos. Ela quebra o vaso de alabastro. Acompanhe aí comigo. No versículo 4, alguns dos presentes começaram, no versículo 3, diz assim: então Jesus em Betânia, reclinando a cabeça à mesa, na casa do homem conhecido como Simão leproso, aproximou-se uma certa mulher com um vaso de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela fez o quê? Ela quebrou, derramando o perfume sobre a cabeça de Jesus. O vaso de alabastro, aqui um recipiente. Por que ela não poderia simplesmente abrir o vaso e derramar o perfume sobre o corpo de Jesus? Ela poderia abrir o vaso, mas por que o Evangelho de Marcos, ele enfatiza, diz que ela quebra o vaso de alabastro? Porque, irmãos, o vaso, embora seria ali um valor de 30 mil, foi isso que eu falei? 30 mil, né? Que hoje, guardadas as proporções, para a nossa realidade, caríssimo. Mas por que ela não abre e derrama só um pouquinho, Lucas, e guarda um pouco para depois? Por que ela falou assim: olha, é tão caro, é tão precioso isso, por que eu não faço isso outras vezes? Esse vaso de alabastro existia um lacre. É como quem aqui já teve aquele porquinho? Você vai colocando aquela moedinha para você tirar. A Dilene deu risada porque já teve. Não é só você não, tem mais gente ali que já teve. Você coloca aquelas moedinhas, e para você tirar aquelas moedinhas, você, infelizmente, irmão, você vai ter que quebrar. Uma vez que você quebrou, você pode não gastar todo o dinheiro, só que aquele porquinho nunca mais será o mesmo. Esse vaso de alabastro é exatamente o que ela fez. Ela quebra o vaso de alabastro. Sabe por quê? Ela estava declarando: tudo que eu depositar aqui, eu não vou mais voltar atrás. Todo o perfume, presta atenção aqui, igreja, que agora você vai voar. Todo o perfume que eu derramar, que eu ungi o meu Salvador. Ela já teve a revelação: o fim dos tempos estão chegando. Todo o perfume, todo o nardo, todo o investimento que eu tive aqui, uma vez que eu vou derramar, eu não vou voltar atrás. Sabe qual é a grande questão, meu irmão? Sabe qual é a grande questão? Nós se entregamos.
eu levanto a minha mão, eu me entrego ao Senhor. Só que eu nunca me entrego por inteiro, eu sempre deixo um pezinho aqui. Se precisar voltar para trás, eu consigo voltar para trás. Mas hoje chegou o dia do Senhor dizer ao seu coração: ei, eu preciso que você quebre verdadeiramente o seu vaso de alabastro. Eu não sei qual é o seu vaso de alabastro. Talvez seja o seu coração duro, não sei. Talvez seja o seu financeiro, também não sei. Talvez seja a nossa prepotência, a nossa petulância, eu não sei. Mas quando nós decidimos quebrar o nosso vaso de alabastro, nós não voltaremos mais para trás, nós vamos para frente. E é para frente, é de lá que nós vamos receber algo poderoso do Senhor. Ela já entendeu, irmão. O perfume era caro, mas representava o melhor dela. Ei, será que eu falo isso de mim? E essa palavra confrontou a mim. Será que eu estou entregando o meu melhor para o Senhor? Ou eu simplesmente abro o vaso de alabastro e tiro um pouquinho do perfume e falo: tó, Senhor, isso é o que o Senhor merece hoje. Aí no outro dia não deu tempo e o meu vaso de alabastro, ele continua fechadinho, ele continua ali quietinho. É como você pegasse o porquinho que você ganhou e chacoalhasse ele de alguma forma para cair ali 5, 6, 7, 8, 10 reais, e no outro dia o porquinho continua inteiro. Ei, chegou o momento hoje de você começar a quebrar o vaso de alabastro sobre áreas da sua vida, que você não vai conseguir mais voltar para trás. Foi essa decisão que essa mulher tomou. E é interessante, irmãos, que quando ela quebra esse vaso de alabastro, ela está declarando: olha, eu vou quebrar esse vaso aqui, porque isso é tudo que eu tenho, isso é tudo de mim. E ela declarou: eu não quero que tenha sobras, eu não quero que sobre nada disso aqui, eu quero derramar isso sobre o corpo, sobre o meu Salvador, sobre Jesus. Sabe qual é a nossa grande questão, meu irmão? A gente até se entrega. E o que mais tem acontecido hoje em ministérios, em vida ministerial, quando eu falo ministerial, não é sobre o ministério na totalidade, sobre o ministério pessoal, é o ativismo. Eu estou tão envolvida no ministério, que eu não tenho tempo para depositar o meu melhor. Eu não tenho tempo para buscar a presença, como aqui foi ministrado. Eu não tenho tempo para saborear, para experimentar da presença. Eu não tenho tempo de ler a palavra do Senhor com qualidade, porque eu estou no ativismo. Eu estou tão ativo, que eu não posso, presta atenção nisso, que eu não posso quebrar o meu vaso de alabastro e me entregar na totalidade. Ei, o que a Bíblia vai dizer? Mateus 24, Mateus 25. A volta de Cristo está próxima. O que nós vamos fazer com o nosso vaso de alabastro que nós estamos guardando? Para quê? Para que momento nós estamos guardando o nosso vaso de alabastro? Último ponto que eu quero dizer para você: e ela foi aprovada por Jesus. Quando os próprios discípulos sentados à mesa, ali na casa de Simão o leproso, quando ela tem essa atitude, as pessoas começaram a repreender ela. As pessoas começaram a dizer: olha, isso é puro desperdício, por que você está fazendo tudo isso? Meu irmão, talvez você esteja começando a congregar na nossa igreja, ou você está fazendo uma visita, ou você é de outra denominação e que está fazendo uma visita. Deixa eu te dizer algo da parte do Senhor: todas as vezes que você toma uma atitude excelente, uma atitude extraordinária, muitas pessoas vão te criticar. Todas as vezes que você faz algo para o reino, todas as vezes que você faz algo fora da caixinha. Sabe o que é algo fora da caixinha? É você fazer 3 dias de jejum em prol as mães que foram estrupadas, que hoje têm filhos que não sabem nem de quem é. Sabe que quando nós fazemos um jejum, que não tem aquele jejum, aquele propósito, não tem nada a ver com o meu ministério pessoal. Todas as vezes que nós fazemos um jejum pelas crianças perdidas, pelas crianças abusadas, nós fazemos um jejum, e aí você, sem querer, você solta no meio de um churrasco, no meio de algum lugar: olha, eu estou com esse propósito. Sabe o que vão te falar? Desperdício. Para que isso? Todas as vezes que você vai falar assim: olha, eu estou me dedicando, que eu quero tocar teclado, eu quero ser um músico. Qual é essa dedicação?
eu estou estudando 1 hora por dia. Alguém vai buzinar no seu ouvido, vai falar assim: desperdício, para que isso? A vida é tão bela, a vida é tão boa, vai viver. Quem já ouviu isso, irmãos? Vai viver a vida, você é tão novo. Para que se entregar para uma igreja? Você não se entrega para a igreja, você se entrega para Cristo, que é para Ele todas as coisas, para Ele que merece, que é Ele que é digno de honra e digno de glória. Você não entrega para ministério nenhum. Eu louvo a Deus quando um jovem de 13, de 14 anos, verdadeiramente ele entrega as suas emoções, ele se entrega verdadeiramente a Cristo e não a obra. A obra pessoas vão fazer, irmão, mas quantas pessoas vão ouvir? Bobagem. Rapaz, bobagem, bobagem, irmão, você sair lá de Santo André, bobagem, sair lá de São Bernardo, não sei onde os irmãos moram, só estou chutando, vai que eu acerto. Bobagem você sair de tão longe para servir os irmãos lá em Suzano, mas eles não sabem o prazer que nós temos em servir a obra do Senhor. Aqui aconteceu a mesma coisa. Todas as vezes que você faz algo extraordinário, todas as vezes que você faz algo extraordinário pelas crianças, quantas vezes eu já vi ficando até 1, 2 horas da manhã preparando aula, preparando material, as irmãs, os irmãos que hoje dão aula no Kids, porque temos irmãos dando aula no Kids, quantas vezes vão ouvir falar assim: bobagem, para que isso? Para que isso? Está perdendo tempo de ficar muitas das vezes horas e horas se preparando. Para quê, Mari? Para simplesmente 40 minutos, 45 minutos de tocar um louvor. Foi exatamente isso que essa mulher ouviu. Ela quebra, ela não abre, ela quebra o vaso de alabastro. E a hora que ela quebra aquele vaso de alabastro, a sala, imagino, por ser um perfume muito caro, incendeia pelo perfume ali naquele ambiente. E as pessoas, os próprios discípulos que não entenderam, começaram o murmurinho. E o que Jesus fala? Ei, por que você está perturbando essa mulher? Por que você está perturbando alguém que me fez algo bom? Por que vocês estão agindo dessa forma? Foi isso que Jesus falou. E a melhor resposta que Jesus deu, e a resposta que Jesus vai dar para você hoje, e olha que Jesus disse, acompanha aí comigo, versículo 6, põe na tela, versículo 6, olha que Jesus disse: deixa em paz, disse Jesus, porque vocês estão perturbando. Ela praticou uma boa ação comigo. 7, para você dar um glória. Pois os pobres vocês terão com vocês e poderão ajudá-los sempre e desejarem, mas a mim nem sempre terão. 8, agora ela fez o que pôde, derramou o perfume antecipadamente, preparando para o sepultamento. Irmãos, você não entendeu ainda o que o texto, não foi nem eu, o que o texto diz. Essa mulher, igreja, ela já entendeu que Cristo seria preso, que Cristo seria crucificado, que Ele iria para a cruz e ao terceiro dia Ele ressuscitaria. Ela pegou do melhor e ungiu o próprio Senhor Jesus. E as pessoas ainda falam: para que isso? É desperdício. Você está fazendo o melhor no altar. Você está fazendo o melhor. Quando nós entregamos o melhor para o Senhor, talvez o melhor, irmãos, não agrada o irmão A ou o irmão B, mas quando nós temos no nosso coração a excelência de dar o melhor, nós estamos fazendo igual essa mulher, antecipadamente preparando para Ele voltar e buscar a sua igreja. Sabe o que nós estamos fazendo aqui? Adornando a noiva, preparando a noiva, porque Ele irá voltar e Ele irá buscar a sua igreja. O que você hoje pode entregar de melhor? O seu coração, é o seu coração que Ele quer. O que você pode entregar de melhor? É os seus pensamentos. É dos seus pensamentos que você precisa quebrar esse vaso. Olha que poderoso isso. Ela estava preparando o corpo de Cristo, que ia ser crucificado e ia para o sepultamento. Oh Jesus, como isso é poderoso.
Eu sei que você tem sua vida no secreto. Quando nós temos nessa nossa vida no secreto, eu não penso em você. Todo mundo tem suas dificuldades. Todo mundo tem vontade de sair correndo e largar tudo para trás. Ou somente eu que tenho essas vontades? Nosso dia, às vezes, nós levantamos um dia crente, fiel, firme. Ao meio-dia, já vem enviado de Satanás e te manda uma mensagem, te arrebenta com o seu dia. À tarde você precisa jejuar, porque senão você não vai aguentar chegar à meia-noite. Essa é a vida do crente. Mas não se esqueça, o fim dos tempos está próximo, Ele está para vir buscar a sua igreja. Mas no nosso secreto, quem nós temos sido no nosso secreto? Quando no nosso secreto, nós sabemos quem nós estamos edificando, você pode ter certeza que na eternidade nós temos deixado um legado. Sabe qual é a grande questão, meu irmão? Muitos estão querendo ser aplaudidos por pessoas, mas eu só quero ser aprovado por Jesus e não preciso de palmas de pessoas. Você, meu irmão, você não precisa ser aplaudido por pessoas, você só precisa ser aprovado por Jesus. Quando essa mulher, ela quebra o que ela tinha de mais precioso, 300 dias de trabalho. Às vezes nós temos dificuldade, sei que vai dar problema, mas vou falar. Posso falar, irmão? Fala. Às vezes nós temos problema de tirar 1-2 dias e consagrar esse 1-2 dias ao Senhor. Nós não estamos, quanto tempo já não está fazendo encontro em chácara? Já temos 4 anos, mais ou menos. Às vezes nós temos dificuldade de tirar 1-2 dias. Senhor, eu quero consagrar esse dia ao Senhor. Essa mulher consagrou 300 dias de trabalho dela. Hoje o Senhor, Ele está te perguntando: o que você tem que consagrar a mim? O que Deus tem tocado no seu coração que você precisa começar a quebrar esse vaso de alabastro? Não abre o vaso não. Se abrir, você vai colocar só um pouquinho. Aí no outro dia você vai colocar só um pouquinho, até Cristo voltar. Esse vaso, no seu entendimento, esse vaso ele vai derramar. Mas deixa eu te falar, Mateus capítulo 25 vai dizer das 10 virgens. As 10 virgens, a parábola das 10 virgens diz que o noivo já estava para vir. As 5 prudentes, o azeite dela estava transbordando, porque ela sempre buscou, ela sempre clamou, ela sempre orou, ela sempre esperou que o noivo voltasse. Meu irmão, e se o noivo voltar nessas próximas horas, como é que está o nosso azeite? Como é que está a nossa vida com Deus? Se o noivo voltar nas próximas horas, como é que está o nosso azeite com Deus? Qual é o vaso que nós vamos ter que quebrar nas próximas horas? Qual é o vaso? Talvez seja o vaso do nosso coração, o vaso das nossas emoções. Porque quando a Bíblia diz: negue a si mesmo, toma a sua cruz e me siga, Ele não está dizendo para você assim: olha, a partir de agora você vai trabalhar para o ministério segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, 24 horas. A Bíblia está dizendo assim: tome a sua cruz. Qual tem sido a cruz que você não tem tomado? Se nas próximas horas simplesmente der um terremoto e Cristo voltar, como que está a nossa vida com Deus? Essa mulher, ela simplesmente, ela não pensou 2 vezes. Ela acreditava, ela cria piamente que Jesus iria ser crucificado, porque Deus está mostrando um contraste. De um lado, guerras; de um lado, terremotos; de um lado, enganos; de um lado, frieza espiritual. Porque é nesse texto que nós vamos ver que o amor de muitos se esfriariam, mas não de todos. O amor de muitos se esfriaria e não de todos. Por que aqui existe um contraste? Por que a Bíblia vai falar, Mateus capítulo 24 e 25, vai falar da volta de Cristo, e no outro, ele ali levanta uma mulher com verdade no seu coração, uma entrega verdadeira, e quebra um vaso de alabastro na sua totalidade.
e ela estava declarando que ela não iria voltar para trás. Quando nós quebramos, irmãos, os nossos ciclos passados, nós estamos dizendo assim: o ciclo que passou, nós colocamos uma pedra em cima, e não voltamos no mesmo assunto, não voltamos tocando naquele mesmo assunto. E isso é exatamente o que essa mulher fez. Talvez você esteja aqui nessa mesma situação, você não consegue quebrar esse vaso, você não consegue quebrar esse ciclo, essa maldição que ficou para trás, mas em nome de Jesus eu declaro sobre a sua vida, que hoje Deus te dará força, para você quebrar esse vaso, e esse ambiente irá ficar perfumado, de tudo que você tem guardado, tudo que você tem guardado em todo o tempo. Sabe por quê, irmãos? Em tempos difíceis, nós precisamos entender que Deus levanta pessoas para falar exatamente isso aos nossos ouvidos. Em tempos, por isso que eu falei para você, que hoje nós falaríamos, já estamos encerrando pelo horário, hoje nós falaríamos do finais dos tempos. E se a gente é um crente verdadeiro, se a gente é cristão verdadeiro, todas as vezes que nós ouvimos esses noticiários, todas as vezes que nós ouvimos, olha, é guerra ali, olha, é epidemia aqui, olha, está acontecendo isso em tal país, como que fica o seu coração? O seu coração, presta atenção nisso para a gente encerrar, o seu coração fica com medo, meu Deus, as coisas estão acontecendo verdadeiramente, meu Deus, realmente Cristo está voltando? Ou o seu coração começa a entrar alegria, aleluia, glória a Deus, eu não vejo a hora de Cristo vir buscar a sua igreja, que eu quero me encontrar com Ele. Como que está a sua preparação? Meu irmão, aqui só existe 2 tipos de pessoas, não existe 3. Ou nós concordamos e aprovamos essa mulher quebrando o vaso de alabastro, ou nós vamos julgar. Para que isso? Para que isso, Samuel? Não precisa de tudo isso. Ou nós vamos ficar igual a postura, a atitude do irmão, de sair lá de São Paulo e vir servir a igreja. Ou nós vamos estar do lado de quem julga alguém, se entregando verdadeiramente à obra, verdadeiramente a Cristo. Ou nós vamos também fazer igual muitos têm feito, se entregando verdadeiramente a Ele, e não é verdadeiramente a um ministério. O ministério é uma placa importante que aponta para Cristo, tem princípios da palavra de Deus, mas simplesmente se entregue a Ele, que é digno de honra e digno de adoração. Sabe, irmãos, hoje Deus está chamando pessoas que simplesmente ao longo do tempo decidiram viver a sua vida simplesmente com um dos pés, um pé na igreja, um pé na presença, um pé na obra, e eu consigo voltar para trás, Hoje Deus está chamando pessoas que, quando olha para o seu vaso de alabastro, quantas vezes você teve medo de quebrar esse vaso? Sabe o que é quebrar o vaso, irmão? É verdadeiramente se entregar de corpo e alma, é verdadeiramente você mergulhar no Evangelho, é verdadeiramente quando o Espírito Santo te chamar na madrugada, você pode ficar algumas horas com sono no meio do dia, mas você vai estar atento aos que os céus estão falando aos seus ouvidos. Sabe o que é se entregar verdadeiramente? É você ter um propósito. Por mais sono, por mais cansaço que eu tenho, eu vou ler a Bíblia em pé, mas eu quero ouvir a voz do meu Senhor. Sabe, por mais cansado que você esteja, é você negar a si mesmo, é você negar suas emoções, é você negar a sua limitação corporal e falar: Senhor, eis-me aqui. O Senhor sabe como é que eu estou destruído, o Senhor sabe como é que está o meu coração, mas eu me decidi a entregar ao Senhor. Irmãos, eu não estou falando isso ministerialmente, mas o seu primeiro ministério é você. Primeiro ministério, você tem que estar bem. O primeiro ministério é você. Segundo ministério é a sua família. Se você não estiver bem, como é que você vai cuidar do ministério chamado família? Se você não está bem, como é que você vai cuidar do seu ministério chamado família? E como é que você vai trabalhar no ministério chamado igreja? É uma escada. Hoje o Espírito Santo está falando para você, no seu pessoal. Não adianta simplesmente você querer trabalhar em todas as áreas da igreja. Isso é ativismo. O ativismo não é saudável. E aí você acha que quebrar o vaso de alabastro,
que se entregar de corpo e alma para o perfume pairar sobre esse lugar, é você fazer parte de todos os ministérios. Não, é você ter prazer em ter o seu devocional, é você ter prazer em levantar todos os dias da sua cama e falar: Senhor, eu não posso abrir mão de momentos com o Senhor. É isso que vai te sustentar. É você saber que a volta de Cristo está perto. Então, estamos vivendo os últimos segundos, estamos vivendo os últimos momentos. Não dá mais para se consertar no próximo culto, não dá mais para se consertar na próxima conferência, não dá mais para esperar o próximo batismo, o próximo relacionamento. É hoje que Deus te chama e fala assim: quebra agora o seu vaso de alabastro, porque eis que estou aqui, estou à porta e bato. Se você abrir essa porta, eu vou entrar e eu vou ceiar com você. Irmãos, não dá mais para nós olharmos quarta-feira, vai ter uma palavra poderosa, domingo vai ter uma palavra poderosa. Não dá mais para nós começarmos a brincar com as coisas sérias de Deus. Por que que a Bíblia vai falar muito mais, inúmeras vezes, da eternidade, da volta de Cristo, do que da salvação? Porque Cristo, Ele quis deixar algo na nossa mente, algo no nosso espírito. Ele virá nas nuvens buscar a sua igreja. Quem é a igreja? Bata no seu peito: eu sou a igreja, e eu vou subir aos ares com o Senhor. Agora, como que está esse azeite? Como que está a nossa vida? Eu gostaria que você fizesse essa reflexão neste momento. Senhor, o que o Senhor quer que eu quebre hoje? Senhor, eu já quebrei todinho o meu financeiro, eu sou fiel à casa do Senhor. O que o Senhor quer que eu quebre? O que o Senhor quer dizer com essa palavra? O que o Senhor quer ministrar ao meu coração com essa palavra? Eu gostaria que você ficasse de pé neste momento. A banda vai... A banda vai continuar ministrando. E eu encerro. E eu encerro dizendo assim para você, meu irmão: essa mulher, ela não pregou. Sim ou não? Ela não pregou. Essa mulher, ela não liderou. Essa mulher, ela não cantou louvor. Ela não pregou. Ela não participou de conferência. Ela não liderou célula. Ela não curou ninguém. Mas ela fez algo, Samuel. Ela fez algo extraordinário. Ela fez algo que mudou a história. Põe para nós aí a mídia. Essa mulher, ela mudou a história. Versículo 9, para você dar um glória. Versículo 9, que diz assim: primeiro, irmãos, essa mulher, ela pregou, sim ou não? Ela liderou. Ela curou enfermos. Olha o que Jesus diz: em verdade lhe digo que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Aleluia! Apenas alguns entenderam, irmãos, quando nós fazemos algo extraordinário. E não é pregar, e não é curar enfermo, mas é algo extraordinário. Nós deixaremos um legado, nós mudaremos uma história, nós mudaremos uma geração, nós mudaremos algo que vai ser colocado no nosso nome. Qual é o nome dessa mulher? Outros evangelhos vão dizer que é Maria, mas Marcos não dá ênfase ao nome dela. Hoje o Senhor está procurando pessoas. O Senhor está à procura de pessoas aqui. Não pessoas que simplesmente está acostumada a fazer todos os cultos, todos os momentos. Hoje o Senhor está procurando pessoas aqui que quer fazer algo extraordinário.
algo fora da caixinha. Eu não sei se você vai subir aqui no púlpito e vai rolar aqui. Eu não sei se você vai abraçar o Samuel. Eu não sei se você vai lá dentro com o baterista ajudar ele a tocar. Eu não sei se você vai trepar aqui nessas grades, nessas estruturas. Eu não sei o que você vai fazer, mas algo extraordinário algumas pessoas vão começar a fazer neste lugar. Eu não sei o que você precisa fazer de extraordinário para o Senhor, mas faça, porque se você chamar a atenção do Senhor, e não é por emoção, é através do sobrenatural dele. Essa mulher aqui, ela teve uma revelação sobrenatural. A revelação sobrenatural dela ela derrama do perfume, do nardo mais puro, sobre o corpo de Jesus, preparando ele para o sepultamento. O que você hoje vai precisar fazer de extraordinário? Hoje o Senhor está procurando pessoas aqui, talvez que não tenha tanto talento, mas que hoje quer fazer algo extraordinário. Nós vamos ministrar essa última canção. Se você quer fazer algo extraordinário, irmão, eu quero que o Espírito te leve lá em Marcos capítulo 14, na casa de Simão o leproso. Talvez neste momento, eu declaro isso sobre a sua vida, que neste momento o Senhor vai batizar com dons. O Senhor vai derramar algo aqui sobrenatural, mas Ele precisa de algo extraordinário da minha e da sua parte. Feche os seus olhos neste momento. Feche os seus olhos. Vamos, aumente a intensidade neste lugar. Eu não sou digno de desatar. Senhor, vai quebrando vasos de alabastro nesse lugar. Senhor, vai quebrando, Senhor Jesus, o nosso interior. Senhor, nós queremos te entregar algo extraordinário. E nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que Ele virá. E é gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, é Ele. A minha vida, perdendo tudo por amor. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Está nele, vejam, Ele traz consigo a sua recompensa, e é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida,
a sua recompensa. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Aleluia. Talvez você esteja aqui nesse ambiente. Talvez você esteja aqui falando: Senhor, eu tenho tanta dificuldade de quebrar esse vaso de alabastro. Eu tenho tanta dificuldade porque todas as vezes que eu vou, algo me puxa. Eu tenho tanta dificuldade de começar um novo ciclo. Eu tenho tanta dificuldade de me entregar verdadeiramente ao Senhor. Ei, hoje foi o dia que o Senhor escolheu para ter um encontro com você. Hoje foi o dia que o Senhor falou: ei, filho, eu sempre estive aqui de braços abertos. Eu sempre estive aqui esperando para este momento. Se você está aqui essa noite, meu irmão, e quer realmente, verdadeiramente, não somente abrir o vaso e derramar do seu perfume, você quer quebrar esse vaso e começar uma nova história, deixar um legado sobrenatural. Rapidinho, nós já estamos encerrando. Sai do seu lugar que eu quero ter um privilégio de orar pela sua vida. Se tiver alguém aqui que verdadeiramente, aleluia, tem uma pessoa chegando ali. Aleluia, tem mais, eu sei que tem mais pessoas. Tem mais irmãos hoje que vai começar. Aleluia. Um jovem já começou a abrir, já começou a quebrar o seu vaso de alabastro. Se você quer, meu irmão, essa restauração para esse dia hoje, se você quer que verdadeiramente o seu vaso seja quebrado, e a hora que você sair do seu lugar, este lugar aqui, ó, vai começar a ser incendiado pelo perfume que está dentro de você. Você vai começar a declarar sobre a sua vida: Senhor, eu quero viver uma nova história. Eu quero viver algo sobrenatural sobre a sua vida. Eu quero viver algo natural, Senhor. Eu quero me entregar verdadeiramente. Aleluia. Meu irmão, essa mulher, ela não pensou duas vezes. Ela estava deixando um legado. Ela estava deixando algo sobrenatural. Quando ela quebra o vaso de alabastro, esses jovens, eu sei que tem mais pessoas, esses jovens estão declarando: o que eu estou quebrando aqui, eu não vou voltar a pegar mais, eu não vou voltar atrás. O que eu estou tendo de atitude aqui, eu quero que o Senhor mude a minha vida. Estão declarando: eu quero que o Senhor escreva uma nova história sobre a minha vida. Vamos, o Samuel vai continuar declarando. Se você quer também receber o abraço desses irmãos que vão te abraçar aqui, vão declarar sobre a sua vida, rapidinho, eu te dou mais 3 segundos, rapidinho. Vamos, Samuel, para ele. Vamos, gaste a sua vida. Perde por amor a ele. Dono dos meus dias. Ele é o dono dos seus dias. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano. O governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. É ele. Aleluia. Eu gostaria que os irmãos estendessem as mãos para cá. Nós vamos orar pela vida desses irmãos. Pai, eu coloco cada vida desses jovens
Senhor Jesus, diante do seu altar. Hoje eles estão, Pai, tendo uma renovação. Hoje, Espírito Santo de Deus, pelo seu sobrenatural, eles estão quebrando os seus vasos de alabastros. Eles estão declarando, Jesus, que eles não estão apenas abrindo os vasos. Oh Jesus, eles estão deixando uma história para trás. Eles estão, Pai, pedindo para que o Senhor, oh Deus, escreva uma nova história sobre a vida deles. Oh Jesus, como essa mulher, oh Deus, Marcos capítulo 14, ela entendeu que ela estava fazendo algo sobrenatural antecipadamente. Oh Jesus, a atitude que esses jovens estão tendo vão ganhar gerações e mais gerações, gerações e mais gerações. Nós como igreja, Senhor, declaramos sobre a vida deles, que eles possam, Pai, colher bênçãos sem medida sobre a vida deles. Se você crê, diga amém. Eu creio em nome de Jesus. Aplauda Ele que é digno de honra e digno de adoração. Aleluia. Oh, mais forte se você puder. Se você faça uma manifestação, faça algo extraordinário, chame a atenção dele, porque ela chamou a atenção. Oh, aleluia. Oh, todos nós vamos erguer as mãos aos céus e declara assim comigo, fala: Senhor Jesus, a partir de hoje eu não abrirei mais os vasos, portanto eu quebrarei os vasos de alabastros. Aleluia. Oh, amém. Nós já estamos encerrando. Queria chamar aqui obreiro Johnny Júnior Pacheco, quase que eu erro o nome dele. Sobe aqui rapidinho. Rapidinho, sobe aqui. Nós queremos orar pela vida dele. Estamos enviando ele para os Estados Unidos. Aleluia. Boca profética. Juninho, na última sexta-feira, dia 24 de abril, completou 29 anos. Nós queremos orar e agradecer a Deus pela vida dele. Peço que você estenda suas mãos para cá. Nós queremos honrar a vida dele, alguém que tem edificado a obra do Senhor, alguém que tem sido usado pelo Senhor, agora ajudando nós aí nos jovens, sempre disposto a servir o Senhor, e tem o privilégio de ser pai de um homem de Deus. Todas as vezes que eu vejo ele pregando, eu falo: olha, eu queria ter um filho assim, mas eu tenho. Gostaria que você aí no seu lugar, você declarasse bênçãos sobre a vida dele. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos te agradecer pela vida do Juninho, que completou mais uma primavera, Deus. Senhor, nós somos gratos pela vida dele, pela família, por tudo que ele tem depositado, Senhor. Ele decidiu entregar a vida dele ao Senhor. Ele decidiu, Pai, ser um filho reto, ser um filho fiel ao Senhor. Oh Jesus, que o Senhor, oh Pai, continue abençoando, que o Senhor continue guardando, protegendo, que o Senhor, oh Deus, derrame bênçãos sem medida sobre a vida dele, mas mantenha ele, Pai, com esse coração na sua obra, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Aleluia. Nós como igreja queremos te presentear, e é claro, né, irmãos, do jeito que eu gosto de doce, vai ter que compartilhar comigo também. Amém? Milena, vamos encerrar, estendo suas mãos, vamos encerrar o nosso culto. Pai, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor fez, pela vida dos irmãos do ministério ali da Dínamos, que o Senhor, Pai, possa abençoar também, Pai, a vida ali daqueles irmãos, do pastoreio, ministério de louvor,
Que o Senhor possa nos dar uma semana abençoada. Que o Senhor, ó Deus, possa nos guardar. Que o Senhor possa, a cada dia, que essa palavra seja, Pai, ruminada no nosso coração, até que o Senhor volte para buscar a sua igreja. Nós, ó Deus, estaremos reunidos, esperando este momento, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo possa estar com você todos os dias da semana. A igreja diga amém. Vá em paz. Saúde aí pelo menos, cumprimente pelo menos 2, 3 pessoas. Dê uma semana abençoada em nome de Jesus.